O senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, recebe uma série de alcunhas, de apelidos, os mais variados possíveis, em função tanto da sua aparência um pouco excêntrica, quanto do seu comportamento e de suas práticas enquanto ministro de um Supremo Tribunal Federal de uma Suprema Corte, como é o caso do STF. Em muitos casos, ele recebe apelidos relacionados à sua cabeça calva, né? Ele é chamado de cabeça de ovo, até às vezes de coisas piores, não é? Ele é comparado com o Xerxes do filme 300, por causa do personagem do Rodrigo Santoro e tudo mais. Tem uma série de apelidos que se referem à sua aparência grotesca, bizarra e um tanto quanto excêntrica. Outros apelidos já se referem, de fato, à sua atuação enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ao seu viés ditatorial que cada vez fica mais claro. E também esses apelidos, ou especialmente esses apelidos, são muito merecidos. Ele faz por merecer, ele faz por onde receber essas alcunhas que o povo brasileiro lhe confere com uma certa frequência. E o último que criou um apelido bastante criativo e verdadeiro, merecido para o senhor Alexandre de Moraes, foi o próprio monarca. Você sabe muito bem que o monarca vem sofrendo uma série de perseguições há algum tempo por conta das suas manifestações políticas, ideológicas, por conta de ideias polêmicas que ele faz questão de deixar claras para todo mundo. Eu não concordo 100% com o que ele fala, na verdade eu discordo de muitos dos posicionamentos do monarca, mas eu acredito que em matéria de liberdade de expressão, de como se entende a liberdade de expressão, do fundamento dessa liberdade, o monarca está coberto de razão em tudo o que ele faz. As pessoas devem ser livres para falar aquilo que elas bem entenderem, independente de essa opinião ser polêmica, ser contraditória ou não. Então o monarca já há muito tempo vem sendo perseguido nas redes sociais, nas mídias em geral, por conta dessas suas opiniões, vem sendo cancelado com muita frequência, porém com o senhor Alexandre de Moraes a coisa foi mais adiante, como sempre acontece em se tratando dele, o Supremo Ministro, o cabeça de ovo, né? O que ele fez dessa vez? Perseguiu judicialmente o monarca, incluindo ele lá no inquérito do 8 de janeiro, aquela coisa assim totalmente arbitrária, determinando que o Rumble e outras plataformas removam os conteúdos do monarca para que ele não possa mais veicular os seus vídeos, que é algo assim totalmente descabido, algo que não tem nenhum fundamento jurídico, fundamento no direito, nem nada do tipo. Por que perseguir uma pessoa dessa forma sem dar a essa pessoa o direito de se defender? Porque os inquéritos, no final das contas, não são processos de acusação. As pessoas não são réis nesses inquéritos, elas estão apenas sendo investigadas para ver se há algum indício de crime que permita, sim, abrir um processo judicial, transformar essas pessoas em réis após isso, né? Então, está tudo na fase inquisitorial ainda, ninguém está sendo acusado de nada e, portanto, ninguém pode se defender de absolutamente nada. Então, o senhor Alexandre de Moraes tem se utilizado de medidas cautelares de uma forma totalmente arbitrária, absurda, ditatorial, para perseguir os seus desafetos. Falou mal do Alexandre de Moraes, você será perseguido com base no poder da caneta de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que aconteceu então de fato com o monarca por conta dessa perseguição aí feita pelo Alexandre de Moraes. E aí o que o monarca disse então? Fez um vídeo tratando a respeito desse tema e utilizou uma expressão, um apelido que eu acredito que foi muito feliz. Cai muito bem para o senhor Alexandre de Moraes, embora o contexto em que o monarca tenha dito isso não seja nada assim muito bem pensado, foi muito improvisado e talvez a intenção dele não seja a mesma que eu tenha percebido. Mas ele se referiu ao senhor Alexandre de Moraes como um anticristo, né? Até usou um palavrão depois para falar disso. E eu acredito que cai muito bem essa expressão, aquele que é contrário a Jesus, que é contrário a tudo aquilo que Cristo, que o Jesus, que o Salvador, que o Messias veio fazer pela humanidade. Como nos ensina São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fomos libertos por ele para sermos livres. E é claro que Paulo, nessa sua narrativa, nessa sua
observação teológica fala da liberdade da vida eterna, liberdade da alma, a liberdade de nós estarmos para sempre libertos do jugo do pecado que vinha atormentando a humanidade desde o princípio. Então Paulo fala dessa liberdade de forma mais específica, mas não dá para simplesmente separar as coisas nesse sentido. Sim, a liberdade faz parte do ser humano. Nós somos criados por Deus, pelo nosso Criador, para sermos livres. Então, sim, a liberdade faz parte da vontade de Deus, principalmente se Cristo veio redimir a humanidade do pecado, da criação caída, da queda de Adão e Eva. Se Cristo veio para nos redimir, ele veio sim para nos garantir a liberdade que o próprio Criador, o próprio Pai, nos concedeu quando ele concebeu a humanidade, pensou o ser humano, desejou que ele existisse. Então, todo aquele que se coloca contra a liberdade humana é, em última análise, sim, um anticristo, alguém que está violando tudo aquilo que Cristo quis para a humanidade, quis fazer para o gênero humano. Está agindo contra o sacrifício de Cristo na cruz, que nos comprou a um preço muito caro a liberdade. Então sim, o senhor Alexandre de Moraes é um anticristo. O monarca está certo em sua observação, ainda que ele não a tenha feito num contexto teológico tão aprofundado assim como uma pessoa mais tipicamente cristã poderia fazer, né? Mas é uma análise, sim, muito correta. O senhor Alexandre de Moraes, em sua sanha ditatorial, tem passado há muito tempo por cima de todos os princípios democráticos, jurídicos, de direito e até mesmo humanos, né? Lutando ferozmente contra a liberdade do ser humano. Por quê? Porque ele não quer ninguém falando mal dele, ele não quer ninguém dizendo as verdades que precisam ser ditas a seu respeito, desde a sua aparência grotesca até mesmo as suas ações totalmente descabidas de fundamentos jurídicos, ações puramente pautadas no seu desejo maligno interno de poder, de estar acima de tudo e de todos. E não tem para ninguém nesse caso aí. Alexandre de Moraes passa por cima da Câmara dos Deputados, passou por cima do Senado Federal, agiu de forma ditatorial, prendendo pessoas, roubando dinheiro de pessoas, prendendo, sequestrando bens, contas bancárias, banindo contas do YouTube, da internet, do Twitter, de tal forma que até a própria esquerda já reconhece que o Alexandre de Moraes foi longe demais. A imprensa internacional já diz isso claramente, que Alexandre de Moraes está passando por cima de todos os princípios democráticos, todos os princípios republicanos. E você sabe por que ele faz isso? Porque ele quer poder, ele é viciado no poder, ele experimentou o gosto do poder e está agindo nesse sentido. Muitos pensam no Alexandre de Moraes como um aliado do Lula, por exemplo, e a coisa é que se em algum momento eles se alinharam ou ainda se alinham, é por pura conveniência para o Alexandre de Moraes. Lembre-se sempre que quem colocou ele lá foi o Michel Temer. Alexandre de Moraes é um produto desse sistema estatal. Ele foi colocado lá pelo substituto da Dilma, aquele que a esquerda chama de golpista. Foi esse golpista que colocou o Alexandre de Moraes lá. Alexandre de Moraes, portanto, é um filho, um filhote desse sistema perverso que é o sistema estatal. E ele experimentou o gostinho do poder. Ele avançou um pouquinho a linha e ninguém parou o Alexandre de Moraes. Então ele continuou avançando cada vez mais, de forma que a linha ficou lá atrás, quilômetros de distância, e ele continua avançando de forma indefinida, sem que ninguém possa o parar de fato, né? Como o Monark falou naquele seu vídeo, quase como um desabafo, né? O que eu posso fazer? Ninguém vai fazer nada com esse cara, ninguém vai colocar um limite, ninguém vai estabelecer quais são os limites de um juiz do Supremo Tribunal Federal, de um ministro? Pois é, Alexandre de Moraes experimentou o gosto do poder e ele gostou. Ele se viciou nisso aí e é por isso que ele viola todos os princípios para fundamentar ainda mais, aumentar ainda mais o seu próprio poder. E tem coisa mais diabólica do que isso? Por que que pessoas vendem a alma para o diabo? Em troca de poder, em troca de riqueza, em troca de status. Esse é o grande atrativo do inimigo de Deus. Esse é o grande atrativo do Satã. Esse é o grande atrativo do Satanás. O poder. Conquistar as pessoas pelo poder. Então, nada tem a capacidade de tornar um indivíduo mais um anticristo do que a sua fome, do que a sua sanha pelo poder.
poder cada vez maior, um poder que passa por cima de todos os fundamentos, um poder que passa por cima de todas as liberdades, de todos os direitos e que trai aquilo que o indivíduo supostamente busca defender. No caso do Alexandre de Moraes, as bases jurídicas que compõem o direito brasileiro. Não existe mais justiça para esse homem, não existe mais Constituição, não existem mais instituições. O Estado é Alexandre de Moraes. Na ponta de sua caneta decidem-se os futuros de inúmeros brasileiros, milhões, talvez todos os brasileiros, porque no momento em que ele determinar, uma conta do YouTube vai ser derrubada, uma conta do Rumble vai ser banida, contas em redes sociais serão sumariamente excluídas, empresas serão obrigadas a prestar satisfações, deputados perderão seu cargo, senadores terão seu gabinete revistado pela Polícia Federal e indivíduos serão arbitrariamente colocados atrás das grades, coisas que acontecia na época da ditadura militar e que agora, na época da ditadura do judiciário, parecem voltar sim com mais força. Alexandre de Moraes, de fato, é sim um anticristo. Monarca acertou ao atribuir-lhe essa alcunha. Qual será o próximo apelido mais do que merecido que o senhor Alexandre de Moraes vai receber do povo brasileiro? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.